Pastor Ronaldo, qual é a importância do chamado ministerial na vida de um capelão? A importância de um chamado de um capelão é algo extraordinário, porque o capelão, ele é um homem, uma mulher de Deus que aceita o desafio que o Senhor Deus colocou no coração dele de ganhar almas, de evangelizar, que na verdade isso é uma obrigação de todo cristão, de toda pessoa salva. E a importância disso nós podemos ver da seguinte forma, eu vou dar aqui alguns exemplos, algumas comparações. O trabalho de um engenheiro, ele permanece aqui nessa terra. O trabalho de um médico também permanece aqui. Mas o trabalho de um capelão ecoa na eternidade. Por quê? Porque aquilo que ele faz vai livrar pessoas de passarem a eternidade no inferno. Para você ter uma ideia, quando Eliseu entendeu o chamado dele, ele foi lá e queimou as 12 juntas de boi, ou seja, fez aquele churrasco com todos aqueles bens que ele tinha, que ele trabalhava, para não voltar atrás. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que queimar da nossa vida tudo aquilo que nos remete uma esperança para voltar atrás no nosso chamado. Porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e volta atrás, a minha alma não tem prazer nele. E o Senhor Jesus também disse que grande é a seara, e poucos são os trabalhadores, ou seja, os campos já estão preparados para a colheita, mas os trabalhadores do Senhor são poucos. Então, ser um capelão é ser um desses poucos que aceitou o desafio que Deus colocou para evangelizar, para ganhar almas, e uma coisa, é em lugares aonde ninguém quer ir. Isso é muito importante. Por quê? Porque é lá no hospital que a máscara da pessoa cai e o coração dela se desarma. É lá que você vai chegar no momento da vida daquela pessoa, que ela era soberba, era uma pessoa que não aceitava a pregação do evangelho, mas ali Deus colocou aquela pessoa naquela situação para que você, capelão e capelã, chegue ali naquele momento e pregue o evangelho para aquela pessoa no momento que ela está totalmente desarmada. E ali ela vai ouvir o evangelho e ela será salva, assim como também o ladrão na cruz, que no último momento da vida dele, ele reconheceu quem Cristo era e por isso foi salvo. Por isso que Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Então, quando nós chegamos no hospital ou até mesmo no presídio e pregamos o evangelho para as pessoas, isso é muito importante porque você livra elas de passarem a eternidade no inferno. Ou seja, quantas pessoas têm deixado o seu chamado, têm largado o chamado e por causa desse desleixo, né, de não querer fazer a obra, quantas pessoas estão padecendo e quantas pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Por quê? Porque tem muitos rejeitando o chamado. Exatamente, tem muitos rejeitando o chamado e eu lembrei aqui, pastora Glória, de uma história de uma moça argentina que o Senhor Jesus chamou ela para pregar o evangelho e ela disse, não, eu ainda vou casar, depois eu quero ter os meus filhos. E ela casou, teve os filhos, Deus visitou ela de novo e ela disse, agora eu quero ter os meus netos. Não posso nesse momento ter compromisso com o evangelho. E depois ela teve os netos e quando ela já estava bem idosa, tinha um homem de Deus passando na porta da casa dela e Deus falou que aquele homem de Deus atravessa a rua e bate campainha naquela casa lá, e a primeira pessoa que sair, você tem a minha palavra para falar com ela. E quando aquele homem de Deus atravessou a porta e bateu, quem saiu foi aquela senhora idosa, e aquele homem de Deus apontou o dedo para ela e disse, por tua causa, mais de 200 mil argentinos vão para o inferno, mas eu vou cobrar o sangue de cada um deles de você, porque você recusou o chamado de Deus, o chamado que eu tinha para você. Ou seja, aquela moça, ela colocou em primeiro lugar a vida dela. E quem atende o chamado de Deus, ele tem que negar a vida dele aqui, pegar a sua cruz, carregar ela e seguir Cristo 100%. Não adianta você ficar dividido, porque a palavra do Senhor diz que o homem dividido, o homem de coração dobre, não alcançará nada do Senhor. Nossa, isso aí é muito forte, né, pastor? Quantas pessoas rejeitando o chamado? Muitas pessoas rejeitando o chamado, inclusive capelães que estão assistindo agora,
que fizeram o curso de capelania, você pagou um preço, né, do curso, você pagou um preço de tempo, fez o curso de capelania e hoje você não renova a sua credencial, não quer fazer uma visita no hospital, no presídio, não quer gastar o seu tempo com isso. Eu quero dizer para você, capelão e capelã, volte para o primeiro amor nesse momento. Volte para o primeiro amor. Volte para Cristo 100% e atenda o seu chamado. O próprio Senhor Jesus disse que aquele servo que sabia o que tinha que fazer e não o fez, dê a ele muitos açoites. Ele receberá muitos açoites, porque sabia o que tinha que fazer e não fez, não atendeu o chamado do Senhor. Pastor Ronaldo, por que é importante ter uma credencial de capelão? É importante ter uma credencial de capelão, por quê? Porque a credencial é uma arma que Deus está colocando nas tuas mãos para abrir portas. Como eu disse, existe uma guerra silenciosa que não é divulgada nos jornais, não é divulgada nas mídias, mas uma guerra que existe nos hospitais e nos presídios, principalmente nos hospitais, onde pessoas de outras religiões que comandam aquele hospital não quer que a pessoa chegue ali e pregue o evangelho, porque ela é de outra religião, então ela não aceita o evangélico ali naquele lugar. E aí ela vai lá e fecha as portas, não deixa a pessoa fazer visita, não deixa a pessoa entrar fora de horário para fazer uma visita e nem dentro do horário. E é importante você ter a sua credencial de capelão, por quê? Porque você vai ter acesso a esses lugares. Proibir um capelão de visitar é crime, que dá prisão de até 5 anos e também multa. Ou seja, o capelão, ele é um ministro religioso autorizado por lei para pregar o evangelho nos hospitais e nos presídios. Eu até digo que é preferível você ter a credencial de capelão e não precisar dela do que você não ter e precisar. Recentemente, uma capelã que não renovava a credencial dela há alguns anos me mandou uma mensagem querendo renovar a credencial dela e disse: olha, eu precisei dessa credencial e não tinha ela no momento que eu mais precisei na minha vida. Ou seja, tenha a sua credencial de capelão, porque ela é uma chave, ela é uma arma que Deus coloca na sua mão para você ter as portas abertas para poder pregar o evangelho. Ou seja, ter a credencial e ter ela em dia, porque a credencial da capelania OMC, ela tem uma validade, correto?